Olá, amigos, amigas, Shalom Adonai, espero que todos estejam bem. Estamos aqui no nosso segundo dia do grande jejum e louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Espírito Santo tem nos ajudado. Podemos declarar, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse é o momento da ministração da palavra. Nós vamos hoje, o tema para esse segundo dia é guerra espiritual, autoridade em Cristo e alinhamento interior. Então, hoje, entendendo que o segundo dia é o dia mais intenso, espiritualmente falando, é o dia onde ataques podem vir sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, pensamentos de desistência, irritação. O inimigo pode usar todas essas armas contra nós. Então, precisamos compreender que nós estamos em guerra. Os dois textos que nós vamos utilizar para nossa reflexão no dia de hoje é Tiago 4,7. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui tem uma chave muito importante. O inimigo ele só bate em retirada quando a gente é submisso ao Senhor. Se existir orgulho e altivez dentro de nós, alguma pitadinha de prepotência, nós não resistimos ao inferno. O inferno ele só é removido, ele só não consegue entrar em confronto com o filho e a filha que é submetida à vontade de Cristo. Então, uma das nossas orações hoje tem que ser: Senhor, coloca o meu coração dobrado, coloca o meu coração rendido ao Senhor, que não haja em mim nenhuma altivez, nenhuma vontade humana, que não haja nenhum orgulho dentro de mim, porque Deus resiste aos orgulhosos, ele se opõe aos orgulhosos, mas a graça alcança os humildes, então nós precisamos buscar isso no Senhor. E o texto base para nós no dia de hoje é Efésios 6, do 10 ao 18. Não tem como a gente falar de batalha espiritual e não falar das armaduras que o Senhor deixou para nós. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, fazer as suas anotações aí. Eu vou fazer a leitura aqui na versão NVT. Você pode usar a versão que você preferir. Então, eu vou utilizar a nova versão transformadora. E ela vai nos dizer assim: eu vou fazer a leitura desse texto sobre a armadura completa de Deus. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridade do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos das esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no dia mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo, ele vem aqui e ele escreve essa carta e ele está preso, ele está numa prisão domiciliar. E quando Paulo escreve essa carta para a igreja, para os irmãos em Éfeso, ele está ali em prisão. Ele está domiciliar, ele está preso dentro da sua casa, mas não deixa de ser uma prisão. Contudo, a alma de Paulo estava livre, a sua fé era inabalável. Então, não importava a condição terrena em que ele se encontrava, ele sabia quem ele era em Cristo e a condição que ele exercia no Senhor, ou seja, uma condição de homem livre. Como Paulo estava preso dentro da sua casa, havia soldados romanos ali o vigiando. Então, Paulo ele olha para um soldado romano vigiando ali aonde ele está e ele começa a enxergar essa metáfora poderosa.
Ele olha para o soldado romano ali, soldado terreno, e começa a enxergar algumas verdades espirituais. A mensagem ela é claríssima que Paulo deixa para nós aqui em Efésios. A vida cristã é uma batalha real. Ela é real. Nós não lutamos contra pessoas, mas contra espíritos, contra poderes espirituais, contra principados, potestades e espíritos malignos. E Deus não deixou a gente desprotegido. Quando eu olho para Efésios 6, eu vejo isso. A vida é uma batalha espiritual real, a vida cristã. Nós não lutamos contra pessoas, a nossa luta é invisível, porque ela é no reino do Espírito, e Deus não nos deixou desprotegidos. Efésio, ele nos dá algumas lições, né? E uma delas é que só vence quem está revestido. Só vence a batalha quem está revestido. Por isso que se a gente fosse dar um tema para essa nossa conversa, seria revestidos para permanecer. Entende? Eu me revisto da armadura para permanecer. E com isso eu extraio algumas lições aqui. Já que, como nós vimos, Efésios 6, ela nos ensina que só consegue vencer quem está revestido. Então nós entendemos algumas coisas. E a primeira dela é a fonte dessa força. O texto vai nos dizer, o verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo não diz para a gente se fortalecer em nós mesmos. Paulo não diz para a gente tentar ficar firme e nem para se fortalecer no outro. Paulo diz no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Por que que isso importa? Por que importa eu saber a fonte dessa força que eu tenho que buscar? Porque a nossa força humana é limitada. Porque as tentações do maligno são maiores do que a nossa capacidade natural. Os inimigos espirituais que nós precisamos enfrentar, eles não são enfrentados com esforço humano, mas sim com a força no Senhor, com essa autoridade do Senhor. Por isso que eu preciso alinhar isso internamente. A força espiritual, ela vem da dependência e não do desempenho. Entenda isso. A força espiritual, ela vem da dependência. Lembra de Tiago 4:7? Submetam-se a Deus. Me submeter é depender totalmente dele. A força espiritual, a fonte da minha força espiritual é ser dependente de Deus e não do meu desempenho, não daquilo que eu consigo fazer. Entenda algo, você não luta para vencer. Você não luta para vencer. Você luta a partir da vitória que Cristo já conquistou. É diferente. Eu não luto para vencer uma batalha. Eu luto a partir da vitória que já foi conquistada por Jesus. Já é uma vitória. Eu luto a partir daí. Eu não luto para vencer, eu não vou vencer ainda, eu já venci. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Uma outra lição que nós extraímos aqui é o tipo de batalha. No verso 11 e 12 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo ele deixa claro duas verdades aqui nesse texto de Efésios. Primeiro que a gente tem um inimigo real. É real esse inimigo. Não é uma fantasia, não é uma metáfora, não é psicologia. O diabo ele é real e ele é articulado. Essa é uma verdade que fica claro aqui nos versos 11 e 12. E a nossa batalha não é contra carne nem sangue. A nossa batalha não é contra pessoas, contra família, contra vizinhos, contra a igreja, contra a política. Não é. A guerra é espiritual. E pela guerra ser espiritual, então nós não vamos vencer essa guerra com argumentos. Nós não vamos vencer com força humana. Nós não vamos vencer com opiniões. Nós vencemos essa batalha com armas espirituais. Então eu preciso entender a fonte da minha força, que é se submeter a Deus, ser dependente de Deus, compreender que é na força do Senhor. E eu preciso compreender o tipo de batalha. É uma batalha espiritual. E se é uma batalha espiritual, então eu não venço nas condições terrenas. Eu venço com armas espirituais que o Senhor já me deu. Uma outra lição que eu extraio aqui de Efésios, capítulo 6, é o objetivo da armadura que me é dada. Porque o Senhor me dá armas, então eu tenho que fazer uso dessas armas, e ele me dá uma armadura. O verso 13 começa a descrever, e ele vai dizer assim, qual é o objetivo dessa armadura?
para poderes resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. A armadura, ela existe para resistir, para vencer, para permanecer firme. É para isso que existe a armadura. É para você conseguir resistir à batalha, é para você conseguir vencer essa batalha, é para você conseguir permanecer firme. O objetivo não é apenas lutar, é permanecer. A pergunta que nós devemos fazer não é: você está lutando? Não, essa não deve ser a pergunta. A pergunta deve ser: você está de pé? Entende? Porque esse é o objetivo da armadura, te manter de pé. E ele nos dá tudo. Ele nos dá cinto, calçados, couraça, capacete, escudo, espada. Ele nos dá tudo que nós precisamos, porque essa armadura nos protege. Mas eu preciso entender que a arma que sustenta toda essa armadura é a oração. No verso 18, Paulo termina dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que sustenta a minha armadura, o que sustenta as armas que o Senhor me deu é a oração. A oração é o ar que mantém o soldado vivo. Sem oração, a armadura pesa, a fé enfraquece, a mente fica confusa, a verdade fica distante. Sem oração é difícil. O cristão que ora vence. Aquele que ora vence. O cristão que não ora se torna vulnerável. Então, entenda isso. O que sustenta todas as armas que o Senhor nos dá, inclusive a armadura, o que sustenta isso é a oração. Sem oração, nós nos tornamos vulneráveis. Então, eu posso olhar para Efésios e extrair algumas aplicações. Dentre elas, eu preciso começar esse segundo dia não só esse segundo dia de jejum, mas todos os dias da minha vida, pedindo a armadura de Deus. Eu preciso clamar e falar: Senhor, hoje me revista com a tua armadura. Ajusta a tua armadura em mim. Ajusta a couraça, ajusta o capacete, ajusta as sandálias, o cinto, ajusta tudo. Porque só assim eu consigo vencer. Uma segunda aplicação é que eu preciso memorizar a verdade da salvação quando vir os ataques na minha mente. Porque o inimigo vai tentar nos atacar na mente. E o que nós precisamos fazer? Memorizar a verdade da salvação. Eu sou salva em Cristo, eu sou cuidada e protegida por Ele. Eu preciso usar a palavra como resposta, não apenas como leitura. Lembra o que Jesus fez quando ele foi tentado ali no deserto? Os evangelhos narram isso para nós, que o inimigo foi tentá-lo e ele respondia tudo com base e argumentos da palavra. Eu preciso usar a palavra como resposta. A espada que ataca é a palavra. Então eu preciso usar ela como resposta, não apenas como uma leitura. Eu preciso vigiar a minha vida espiritual. As pequenas brechas se tornam grandes problemas. Aquilo que é pequenininho hoje pode ganhar uma proporção muito maior, que depois você não vai conseguir dar conta. Então eu preciso vigiar a minha vida espiritual. Eu não posso enfrentar batalhas espirituais cansado da carne e fraca no espírito. Eu não posso fazer isso. Eu não posso enfrentar batalhas espirituais cansada da carne, fraca espiritualmente, porque eu vou ser derrotada, eu vou estar vulnerável. Eu preciso enfrentar batalhas espirituais forte no espírito, nessa fonte de força que é o Senhor. E uma outra coisa que eu preciso entender e aplicar aqui desse texto. Eu preciso orar antes de reagir, eu preciso orar antes de decidir, eu preciso orar antes de falar, eu preciso orar antes de fazer tudo. Então, quando eu olho para esse texto, para essa reflexão, eu posso concluir dizendo que Efésios 6 não diz se o dia mal vier, quando o dia mal vier, não. Ele diz para a gente se revestir da armadura para a gente permanecer firme no dia mal. Então, o dia mal, ele é real. Não é uma coisa que pode ou não acontecer. A batalha, ela é certa, mas a vitória também é. Deus, ele não te chamou para cair, mas para permanecer firme, por isso que ele te dá uma armadura. Ele não te chamou para ser vencido, mas para vencer, por isso ele te dá uma armadura. Ele não te chamou para ser ferido, mas para ser protegido, por isso ele te dá uma armadura. A armadura de Deus, ela é perfeita, ela é total, ela é completa, ela é suficiente. Nenhuma seta do inferno pode derrubar um crente revestido.
Nenhuma. Lembre-se disso. Medite em Efésios 6, 10 e 18. Tiago 4, 7. Faça as perguntas que você precisa fazer ao Senhor e deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Eu quero orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, reveste-me, reveste os meus irmãos com toda a tua armadura. Fortalece as nossas mãos para essa batalha, os nossos pés. Senhor, fortalece a nossa mente, blinda a nossa mente e o nosso coração. Que possamos permanecer firme nos dias de batalha, nos dias maus, que toda arma forjada contra nós seja derrotada, que toda língua que se levanta em juízo contra nós seja nesse momento cancelado. Nós declaramos que recebemos a força, recebemos a proteção, recebemos a vitória em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos a tua presença sobre nós e sobre a nossa casa no dia de hoje. Nós não estamos com a armadura lutando para vencer, nós estamos lutando a partir da vitória que Jesus já conquistou. Nós estamos lutando a partir dessa vitória, porque nós já somos mais do que vitoriosos. Então eu peço, Senhor, que todo ataque na mente e no coração, que todo dardo inflamado do inimigo seja agora paralisado e que a armadura nos proteja de todo e qualquer ataque que possa vir sobre as nossas vidas. Guarda tudo que leva o nosso nome e sobrenome. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos bens. Guarda a nossa vida em Ti, Jesus. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que nessa manhã você possa meditar e refletir sobre essa armadura que o Senhor entregou a mim e a você. Deus abençoe e até o nosso próximo momento de reflexão. E lembre-se, você não luta para vencer, você luta para permanecer de pé. Deus abençoe e fiquem na paz.